Neste vídeo, eu estarei comentando a lição de número 7, que tem como tema uma prova de fé, a entrega de Isaac, desta revista aqui da CPAD. Mas antes disso, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito neste canal, que possa se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações e compartilhar os vídeos, porque isso ajuda muito o canal. E também informar que eu sou autor desses 3 livros aqui. O primeiro, Enciclopédia de Notas Bíblicas, Históricas e Teológicas, uma obra de 700 páginas, 4 obras em uma, um verdadeiro banco de dados para você consultar versículos da Bíblia, comentários sobre os livros da Bíblia, biografia de personagens da história judaica e cristã e também notas da teologia. Segunda obra, Os Frutos dos Falsos Profetas, pelos seus frutos os conhecereis, obra apologética que denuncia os frutos dos falsos profetas nas várias áreas em que eles atuam nas igrejas evangélicas. E também o terceiro livro, o mais recente, também é na área da apologética, Impureza no Culto, denunciando aquilo que não agrada a Deus. Impurezas que acontecem durante o culto cristão, que deveria ser uma adoração pura, mas que muitas das vezes apresenta procedimentos e atos indignos de Deus. Então, caso você queira adquirir as 3 obras ou uma delas, é só acessar os links que eu deixo na descrição deste vídeo e deste canal. E também pela Amazon. No site da Amazon, é só você colocar o nome das obras lá, que vai aparecer para você, para poder adquirir. Lição 7. Uma prova de fé, a entrega de Isaac. O comentarista utilizou aqui para compor o seu estudo dessa lição 7, o trecho de Gênesis, do livro de Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 11. O comentário é formado por introdução. A primeira parte, Abraão tem a sua fé provada. A segunda parte, a promessa confirmada. A terceira parte, Abraão ofereceu seu único filho Isaac. E a conclusão para finalizar. Esse estudo ele se baseia no momento em que Abraão é provado. Lá no livro de Gênesis, quando ele é provado por Deus e Deus exige dele que ele sacrifique o seu filho a Deus. Então, nesse trecho bíblico é que esse comentário se baseia. Aqui na primeira parte, tem um trecho que eu selecionei que diz o seguinte: Deus chamou o patriarca e determinou que ele sacrificasse seu filho único, seu único filho, na terra de Moriá. Então era algo realmente assim que causaria um certo espanto, porque Deus havia concedido Isaac de forma milagrosa na velhice de Abraão. E agora estaria exigindo ele em um sacrifício, ou seja, ele seria morto em sacrifício. Então esta foi a prova que Deus colocou diante de Abraão. E esse sacrifício deveria ser feito na terra de Moriá. Para quem não sabe, Moriá é uma das colinas ali dessa região, é a mesma colina onde está o templo, onde foi construído o templo de Jerusalém. O templo de Salomão, depois o templo de Herodes. É o mesmo local ali, é o local onde é o Monte Moriá. Foi ali então que Abraão foi na intenção de sacrificar o seu único filho. Abraão não falou nada com Sara, certamente tentando guardar seu coração de mãe. Há provações em nossa vida que não podemos contar para ninguém, nem mesmo para o cônjuge, pois não seremos compreendidos. Então aqui o comentarista deixa o seu comentário particular, acreditando que Sara não sabia desse ato quando Deus exigiu de Abraão que sacrificasse seu filho, que Abraão então não teria falado para Sara que ele iria fazer isso. Então ele crê nessa condição, nessa situação. Também fala que há provações em que apenas a pessoa mesma é que tem que saber dela, não tem que passar para outras pessoas a certas provações particulares. Essa é a opinião do comentarista. Ainda aqui na primeira parte tem um trecho que diz o seguinte: havendo adorado, tornaremos para vós. Ele não diz eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Então aqui ele tem um trecho que mostra a fé de Abraão. Porque quando ele se dirige ao local do sacrifício, porque além dele e seu filho Isaac, ele levou também 2 dos seus, possivelmente seus moços, possivelmente pessoas que nasceram na sua casa, escravos que ele tinha.
ele avisa para ele, olha, havendo adorado, tornaremos para vós. Ou seja, deixando os moços ali, os escravos, num determinado local, Abraão dá a garantia de que ele não voltaria sozinho, mas que voltaria ele e Isaac. Crendo então que mesmo que Deus exigiu o seu filho em sacrifício, mas alguma coisa ia acontecer, ele confiando em Deus de que realmente eles voltariam para junto ali dos escravos, dos seus servos ali que ele deixou naquele local ali. Então, e havendo adorado, tornaremos. Ele não diz eu tornarei, mas eu e o moço tornaremos a vós. Então essa era a fé do patriarca, de que alguma coisa Deus faria e voltaria ambos para junto dos servos. Na segunda parte, onde o tema é a promessa confirmada, tem o seguinte trecho. E ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Isso está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 18. Aqui na revista eles colocaram o versículo 19, mas na verdade é versículo 18. Hebreus 11, capítulo 11, versículo 18, que tem esse trecho em que o comentarista da Epístola aos Hebreus, ele diz o seguinte, ó, e ele o fez pela fé, crendo que Deus poderia até dos mortos o ressuscitar. Ou seja, o comentarista da Epístola dos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, então, interpreta e vê que Abraão teve fé de que Deus era capaz de ressuscitar. Mesmo se ele sacrificasse ali Isaac naquele altar, Deus os ressuscitaria e traria ele de volta para junto de si. Então, essa é a posição do comentarista da Epístola aos Hebreus. Na terceira parte do estudo tem o seguinte, a morte de Sara. Abraão pediu aos filhos da terra que ele cedessem um local, uma possessão para sepultar sua esposa. Os filhos de Het, donos das terras, ofereceram sepulturas para Abraão sepultar sua esposa. Abraão fez outro pedido. Ele tinha preferência por outro local para sepultar sua esposa, a cova de Macpela. Ele a comprou pelo devido preço. Então aqui nessa parte vai ser comentado sobre a morte de Sara. Ela morrendo então, ali na terra de Canaã, Abraão ele pediu aos filhos da região ali uma autorização para sepultar a sua esposa naquele local. E pediu, né, que cedesse um local de possessão, ou seja, uma terra já seria de Abraão, legalmente. E eles então ofereceram um local, mas Abraão, ele quis então a cova de Macpela e pagou. Não foi? Eles fizeram uma proposta de dar gratuitamente, mas Abraão fez questão de pagar o preço pelaquela terra, pelaquela cova de Macpela ali, o local onde sepultaria Sara. E o interessante é que até hoje tem, lá em Israel, essa cova de Macpela. Eles construíram uma espécie de santuário em cima dela e tem lá a caverna onde foram sepultados Sara e os demais patriarcas ali. Até hoje tem, e é um local de peregrinação. É só você pesquisar na internet, no YouTube, você vai encontrar então esse local que está lá até o dia de hoje. E ele a comprou pelo devido preço, então pagou. Ali foi o início em que Abraão começou a adquirir a terra de Canaã. Então ali já comprou uma pequena área que foi paga pelo seu próprio dinheiro. Na conclusão tem um trecho que diz o seguinte: o elevado e precioso exemplo de fé, de coragem, de obediência, nos inspiram a ser crentes mais fiéis e mais santos na jornada da vida cristã. Então aqui o comentarista na conclusão diz que esse exemplo de Abraão e dos demais patriarcas são exemplos de fé, que quando lemos o Antigo Testamento nós aprendemos com seus erros e com seus acertos, para que possamos ser melhores e mais perfeitos e mais aperfeiçoados neles. Então este aqui é o nosso breve comentário da lição de número 7, que nós podemos comentar neste vídeo. Uma prova de fé, a entrega de Isaac, da lição 7 deste material aqui da CPAD. Eu quero agradecer você que até este momento assistiu esse vídeo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.